Posso fazer? Vamos lá. Então é o seguinte. Existem muitas normativas e leis que já determinam a obrigatoriedade da igualdade salarial. O Lula aprovou, no ano passado, sancionou uma lei que determina novamente a igualdade salarial. O resultado dessa lei foi que a diferença salarial se acentuou em vez de melhorar. Pois bem, depois de tantos e tantos anos e de tantas iniciativas no mercado de trabalho, legislativas e tudo mais, para igualar forçadamente os salários entre homens e mulheres, você não acha que está no momento do movimento feminista explicar de outra forma, que não seja machismo superestrutural, as diferenças de trabalho? Nos salários, diferença global. As mulheres, em média, ganham 80 centavos para cada R$1 ganhado por um homem num salário, certo? Em média, globalmente. Queria entender, você está defendendo que as mulheres recebam menos que os homens pelo mesmo trabalho? Eu estou descrevendo que é assim que acontece, eu não estou defendendo. É assim que acontece. Eu pergunto pra você, o movimento feminista... Você quer que eu te explique? Eu posso ceder meu tempo pra... Você vai ceder seu tempo? A minha pergunta é, não está na hora do movimento feminista encontrar outra resposta para a desigualdade salarial que não seja o machismo? Qual seria a outra resposta para a desigualdade salarial? Você quer me dizer que as mulheres são menos capazes que os homens para... Não, estou fazendo perguntas aqui. Você vai partir da premissa que as mulheres são menos capazes de desempenhar alguns trabalhos? Isso vai contra tudo que a gente tem visto atualmente. As mulheres são maioria na universidade, elas vão muito melhor quando elas chegam na carreira, e a gente sabe que existe uma coisa chamada a pena da maternidade, que faz que quando as mulheres parem suas carreiras para ter filhos, se elas não tiverem privilégio de ter pessoas cuidando de seus filhos, como eu imagino que você tenha, porque senão você não estaria aqui, as suas carreiras sofrem. Porque elas, para darem conta da sobrecarga materna, elas deixam de dar a mesma atenção. Isso é machismo? Isso é uma realidade porque a gente não divide a paternidade e a maternidade igualmente. Mas é machismo? Eu sou favorável a que homens e mulheres tenham direito à licença maternidade e paternidade para que ambos se ocupem da economia do cuidado, por exemplo. Então, quando só a mulher, socialmente, é esperada parar a sua carreira para cuidar de um filho, isso é uma coisa que jamais... tem até uma série da Netflix que mostra isso. Isso não se reverte. A mulher não consegue ter o mesmo salário, o mesmo alcance que ela teria se ela não tivesse parado para ter filhos. O que pode ser um dos motivos que tem feito com que as pessoas tenham filhos mais tarde, tenham menos filhos e escolham não ter filhos. Mas, se as mulheres não pararem para ter filhos, elas são melhores, elas vão mais longe. Quer dizer, se a gente não falar do teto de vidro, que é uma outra coisa que atrapalha as mulheres, porque as mulheres, assim, começam em melhor estágio na universidade, começam em estágio equivalente no mercado de trabalho, tem essa parte da pena da maternidade quando elas param, mas mesmo assim, apesar disso, conforme vai acontecendo a carreira das mulheres, elas acabam ganhando menos e elas acabam recebendo menos promoções. Então a gente tem 4% de mulheres CEOs, por exemplo, hoje em dia. As mulheres não têm o mesmo acesso aos lugares de poder. Então, por isso que a gente fala que tem um machismo estrutural, porque as mulheres não conseguem atingir em igual proporção os espaços de poder que os homens conseguem. Então você pode dizer que os homens estão se reunindo para impedir que isso aconteça necessariamente? Não, mas inclusive a gente sabe disso em relação a políticas, as pessoas têm uma tendência a acreditar ou a confiar mais nos homens. A gente precisa falar mais o quanto que as mulheres são capazes e o quanto que elas conseguem avançar nas suas carreiras e trazer benefícios. A gente sabe que, por exemplo, as presidentas dos países onde estava durante o Covid, que tinham mulheres como presidente, esses países foram muito melhores. Esses países que têm mulheres como líderes têm menos guerra, eles têm menos violência. Quer dizer, existe uma diferença na maneira de ver as coisas se você está fazendo de um lado ou de outro, mas a gente não dá oportunidade a mulheres a que elas cheguem e galguem todos esses espaços de poder. E hoje em dia, a minha sensação é que muitas mulheres vendo como... que assim, isso que você está descrevendo para mim é capitalismo. Não é feminismo ou machismo. Tentar colocar tudo, perfeitamente. Tentar colocar tudo dentro da caixinha do que as feministas estão ali obrigando as mulheres a fazer uma coisa. Ninguém está fazendo isso. Mas eu não disse isso. Assim, mas as feministas acham que a mulher o capitalismo. Sim, então, descrever o capitalismo, não o feminismo e a sua vontade. Perfeitamente. Então, as mulheres estão tentando no mercado de trabalho sobreviver. E mesmo porque hoje em dia não se sobrevive mais com um ganho único. Sim. A gente não consegue mais ter uma casa mantida por uma pessoa só. A gente precisa de 2 pessoas para manter uma casa. Tá tudo ficando muito mais difícil da gente fazer e da gente conseguir viver esse tipo de vida. E isso não é uma decisão do feminismo ou do machismo. É capitalismo só. É o capitalismo. Então, a minha pergunta foi exatamente isso. Isso é o capitalismo acontecendo. A desigualdade salarial, inclusive, também é fruto da liberdade que o capitalismo proporciona.
essa liberdade faz com que pessoas tomem decisões e escolhas diferentes. E a pergunta que eu fiz pra você e que você, eu acho, me respondeu indiretamente quando você falou sobre o machismo. A pergunta que eu fiz é: não está na hora do movimento feminista reconhecer outras causas para a desigualdade salarial que não sejam o machismo ou a superestrutura machista e patriarcal? Eu acabei de dizer que tem um monte de causas para isso. Outros fatores que não são o machismo. Acabei de dizer que tem vários outros fatores. Ótimo. Então, nesse ponto, eu gostaria de dizer que eu concordo perfeitamente com você. Os fatores que fazem... Espera aí, só um pouquinho. Tem mais coisa pra falar? Tem tempo ainda. Não, pera, já era tempo. Não era meu tempo agora. Eu não entendi. Eu tava perdida no rolê. Ainda. Eu comecei a comer. Você tem 1 minuto e 21, pode terminar de comer. Ah, tá lindo. Você tem a réplica. Eu não vi, pelo amor de Deus, desculpa. Mas você quer completar? Não, eu acho que a gente está falando sobre uma dificuldade do capitalismo que a gente precisa trabalhar juntos para reverter. Eu não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro. Pelo contrário, os dois têm que trabalhar juntos para construir um futuro melhor. Eu acho que a gente tem que achar os espaços de conciliação. Eu acho que a gente tem que achar os espaços onde a gente pode ser colaborativo. Nesse sentido, eu acho que os homens têm que ir mais para o espaço do lar. Eles têm que ser mais presentes na criação dos filhos, que é uma coisa que a gente... historicamente não nos preocupava em ter, isso é melhor. Os homens podem estar mais dividindo esses trabalhos com as mulheres, e as mulheres para mulheres poderem estar no mercado de trabalho com mais segurança também. E eu acho que a gente tem que pensar novas maneiras de pensar o futuro. Porque do jeito que a gente está fazendo, está sendo muito difícil da gente conseguir se manter mesmo. E isso, na minha opinião, não vem de um lado, ou, enfim, não vem do lado do feminismo, certamente. A gente precisa de novas estruturas e novas maneiras de entender como a gente pode sobreviver na modernidade agora. Perfeitamente. Então, lá, 3 minutos. Quer terminar seus 20 segundos? Eu quero. Então, Mas eu quero terminar minha tão bala. caro esse tempo. Dá os 20 segundos pra ela depois. Nossa, ela pelo ficar amor de sem Deus. tempo. Pode ser? O quê? Quer guardar seus 20 segundos pra depois? Guarde no banco Não, de segundo. ela tá só absorvendo a jujuba. Eu Como tô tá o chat absorvendo. aí? Tá tranquilo ou estão brigando aí? Já sabendo, daquele Aquela jeito. briga entre eles, né? Tem uma briga interna. Vamos lá então, Raquel. Eu acho isso. Eu acho que a gente tem que pensar em novas maneiras de olhar para o futuro. Eu acho que as mulheres ainda sofrem dentro do ambiente de trabalho. O teto de vidro, que é uma sensação que você tem, que você chega num ambiente e você de repente não consegue mais crescer. Isso são coisas contra as quais a gente tem que continuar lutando. Tem muitas estruturas acontecendo ao mesmo tempo para que a gente não tenha o mesmo resultado financeiro. Não é todo mundo que vai ter o mesmo sucesso. Igualmente, não é um motivo só, são vários motivos, mas colocar tudo numa caixinha só e botar isso na conta de um movimento que só quer buscar a equidade, eu acho que é injusto. Perfeito. Pois bem, por que eu fiz essa pergunta para Raquel? Porque esse conceito, por exemplo, do teto de vidro é um conceito criado pelas feministas. No geral, popularmente, as feministas dizem que sim, tanto o cuidado que a mulher dedica à casa, quanto mais tempo que ela passa em casa, enfim, que indiretamente todas as causas desses efeitos indicados pela Raquel são fruto de uma estrutura machista. Eu fiz essa pergunta por quê? Eu gostaria de ter a oportunidade de explicar a vocês e conversar com vocês sobre a desigualdade no mercado de trabalho, a desigualdade salarial, não como um fruto do patriarcado ou da superestrutura machista que o feminismo alega ser o culpado por isso. Esse conceito do teto de vidro, por exemplo, ele já foi rebatido por uma feminista chamada Roxane Cremer. E nós temos uma outra chamada Susan Pinker, que é economista, irmã do Steven Pinker, um escritor bem famoso também, os dois, economista não, psicóloga, se não me falha a memória. E ela escreveu um livro chamado Paradoxo Sexual. E nesse livro ela explica, assim, causas naturais de preferência, entre outras, para explicar por que as mulheres ganham em média menos do que os homens. E isso é o que ela chama de paradoxo sexual. As mulheres têm tantas oportunidades quanto os homens, melhor desempenho acadêmico, notas melhores. Por exemplo, no curso de medicina, só mesmo a título de exemplo, no curso de medicina as mulheres têm mais facilidade de serem aprovadas na residência, estatisticamente. Então as mulheres têm muitos benefícios educativos em relação aos homens e mesmo assim isso não se reflete em salário. Sim. A mulher só estuda. Eu posso... O que eu faço? Pauso? Você que sabe. Você tá aí no seu tempo, desculpa aí. Tá parado, mas se quiserem... Não, tudo bem. Sim, as mulheres desfrutam de muitos benefícios, como programas, bolsas, prêmios, os homens cotas. também.
Tem para os Não, dois. coisas que- Aonde? No Brasil? Sim, Me fala uma bolsa. CAPES, programa de ciência Nossa. voltado para as mulheres, incentivo do governo para... Eu falei sobre isso antes. Incentivo que existe do governo para que as mulheres entrem nas áreas de ciências duras, ciências Sim. exatas, e que não existe para que os homens entrem nas áreas onde eles não são Eu maioria. falei que eu acho que a gente tinha que ter esse estímulo para os dois. Pois é, mas não é o que acontece. E as mulheres têm 60% dos diplomas hoje, são a maioria das egressas das universidades. E o que a Susan Pinker nos explica é que, apesar do melhor resultado na educação que as mulheres têm, de se saírem melhor, estatisticamente inclusive, isso não se reflete nos salários, porque entre a formação e as escolhas profissionais das mulheres, no montante, as mulheres tomam decisões que priorizam outras coisas, como qualidade de vida, mais tempo em casa e, inclusive, cuidar dos filhos. E eu fiz essa pergunta justamente porque eu acho que quando uma mulher, a Susan Pinker fala que quando uma mulher prioriza cuidar dos filhos e pausa a sua carreira para cuidar dos filhos, ela não está em desvantagem total. Ela pode estar em desvantagem econômica, mas não em desvantagem total. Isso é importante mencionar porque o movimento feminista não para de apresentar sistemas e propostas de cotas para que as mulheres estejam em status, em lugares de poder. E você é contra? Sim, sou contra todo tipo de cota. Você é contra mulheres terem espaço? Não, eu sou a favor de mulheres terem espaço pelos seus talentos, pelo mérito e não por cotas. Tá bom. Por exemplo, as mulheres não receberam cotas para estar nas universidades, graças a Deus. Imagina que em 1950 tivessem criado uma cota para que nós mulheres fôssemos metade das universitárias. Hoje, nós somos 60%. Se essa cota tivesse sido criada, nós teríamos que deixar essas vagas para os homens.